Fala, fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e a nossa aula de hoje é sobre a Revolução Russa, que aconteceu em 1917. Vem comigo e vamos ver o que se deu nesse evento que marcou para sempre a história da humanidade, principalmente no século XX. A Revolução Russa trata-se de uma série de eventos políticos que aconteceram na Rússia no ano de 1917 e eliminou o regime autocrático e resultou na instalação da ditadura comunista soviética. A Revolução Russa resultou na criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que durou até o ano de 1991. Por volta do início do século XX, ou seja, no início dos anos 1900, a Rússia era atrasada e dependente da agricultura. 80% da economia se encontrava baseada no campo. A Rússia czarista, apesar do nome czar, czar, ser escrito com C no início, a pronúncia é de um T, tá? A Rússia czarista. Havia uma miséria extrema sobre os trabalhadores rurais da Rússia czarista. Eles pagavam altos impostos para manter o regime do czar Nicolau II. Era um regime autocrático, então que ele mandava e desmandava em tudo e em todos. E inclusive a Rússia daquela época ainda tinha traços, acreditem, de feudalismo, um regime que já tinha sido superado séculos antes, no século XVII, século XVI, já tinha sido superado em boa parte da Europa. E aí você tem uma foto dos agricultores russos daquela época. Havia falta de democracia, isto é, o povo não tinha direito a opinar, a opinião. O czar Nicolau II governava de forma absolutista, certo? Ele combinava duas coisas que representavam atraso ainda na história, que eram o feudalismo, que ainda havia em várias partes da Rússia naquela época ainda, e também o absolutismo monárquico, algo inconcebível já naquela época. Até trabalhadores da cidade estavam descontentes com esse regime. Esse era o czar Nicolau II. E você tem aí uma manifestação de trabalhadores urbanos, certo? Trabalhadores russos contra o regime czarista. É aí que no ano de 1905 acontece um evento que os historiadores chamam de Domingo Sangrento. O czar mandou fuzilar manifestantes, certo? Que estavam insatisfeitos com toda a forma de governo do czar. Até marinheiros do encouraçado Potemkin sofreram repreensão também. E esse evento, chamado de Domingo Sangrento, certo, resultou na morte de homens, mulheres e até crianças. Nessa época também vai acontecer a formação dos sovietes. E o que eram os sovietes? Era uma espécie de sindicatos, certo? Eram organizações de trabalhadores russos. E quem os liderava nesse momento era Lenin e os bolcheviques, que quer dizer em russo maioria, eles articulavam a Revolução Russa e a queda da monarquia. Você tem a fotografia de Lenin discursando, melhor dizendo, para uma grande massa. A Revolução Russa ela vai ter duas fases. A primeira fase se dá em março de 1917. E o que vai acontecer nela? É a derrubada do czar e a tentativa de estabelecer um governo liberal. Apesar de haver aí a derrubada de um governo, se buscava inicialmente se estabelecer um governo liberal que atraísse investidores, certo? Que abrisse a economia. Mas a segunda fase, que vai acontecer em outubro daquele ano, ela se dá com a derrubada do governo provisório instalado lá no mês de março, estabelecido aí o governo socialista soviético. Então,
com uma economia planificada, centralizada, um governo, né, feito nos moldes pensados por Marx, né, que era a centralização de tudo nas mãos do Estado, até que, como pensava Marx, né, no seu chamado marxismo utópico, o socialismo utópico, ou comunismo utópico, né, eu não sei qual dos termos melhor usar, mas ele dizia que o Estado deveria, né, gradualmente aumentar até um ponto em que, quando ele tomasse conta de todas as áreas da vida humana, da vida em sociedade, que não houvesse mais necessidade dele, ele seria extinto, todo mundo viveria ali de forma igualitária, né? Esse era chamado o comunismo utópico de Marx, mas, como diz o nome, utópico, né? Nunca se realizou. O governo provisório e soviético de Petrogrado. O governo provisório, ele iniciou, né, com medidas liberalizantes, pondo fim à polícia e substituindo-a por uma milícia popular, ou seja, pessoas do povo passaram a trabalhar como agentes do governo. Você tem os membros do governo provisório. Só que havia, nessa época, um duplo governo. Era o governo provisório e dos soviéticos, ou os conselhos, certo? Era do partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin. Então você tem aí duas ideias que começaram a se chocar. Você tem um governo provisório que dizia: não, vamos abrir a economia, vamos fazer avançar a Rússia, vamos torná-la grande de verdade, não só no seu território, mas havia aqueles que queriam implementar ideias socialistas, comunistas, como era o caso de Vladimir Lenin, por meio dos soviéticos. Os bolcheviques tomaram o poder em outubro de 1917. Lenin acreditava que a revolução desencadearia outras, né, em vários países do Ocidente. Então Lenin dizia o seguinte: acreditava que, a partir da Rússia, todos os outros países seguiriam os exemplos e o comunismo seria uma tendência global. As teses de abril. Bom, com a desaprovação do governo provisório, a defesa da saída, né, houve uma desaprovação, melhor dizendo, do governo provisório e defesa da saída da Rússia da Primeira Guerra e a propagação da Revolução Proletária internacionalmente por Leon Trotsky. Leon Trotsky era um dos braços direitos, ou esquerdo, como queiram, né, de Vladimir Lenin. Só que ele entrou em conflito com outro camarada chamado Joseph Stalin e não deu bom para Trotsky, não, né? Trotsky foi inclusive exilado mais tarde. Você tem Vladimir Lenin e esse aqui Leon Trotsky, a base, né, dele. Então Trotsky estava sempre dando um apoio, um suporte, principalmente teórico, a Lenin. É aí que vai acontecer o Congresso dos Sovietes, né? O Congresso dos Conselhos Proletários. É a demonstração de força do Partido Bolchevique frente ao governo provisório. É nesse congresso que os bolcheviques vão estabelecer sua hegemonia ideológica sobre o governo provisório, que era mais liberal. Você tem a fotografia do Congresso Soviético. O aumento do poder dos bolcheviques. Bolcheviques, lembra, que era um grupo político, né, liderado por Lenin, e quer dizer maioria. Lenin, né, voltando um pouquinho no tempo, lá no início ainda do século XX, não 1917, ali por volta de 1905 em diante, ele foge, acusado de ser agente a serviço da Alemanha, né? Bolcheviques são acusados de traição e de quererem dar um golpe de Estado. Há uma tentativa fracassada de golpe para a instalação da ditadura militar em 20 de julho de 1917. Eles vão tentar, né, tomar o poder, mas eles fracassam.
Eles organizaram a tomada de poder pelos bolcheviques e a rebelião aconteceu aconteceu durante o segundo Congresso Soviético no dia 6 de novembro de 1917. A Guarda Vermelha, que era um grupo paramilitar dos bolcheviques, tomou as principais praças, invadiu o Palácio de Inverno, onde acontecia, onde estava reunido o governo provisório, e prendeu os ministros do governo provisório. Você tem Leon Trotsky liderando o Exército Vermelho, chamado de Exército Vermelho por conta da cor adotada pelos comunistas. No dia 7 de novembro, Trotsky anunciou a transferência de poder para os soviéticos, os conselhos proletários liderados por Lenin, o novo governo. O Congresso dos Soviéticos da Rússia ficou com o poder supremo. O que era decidido pelo Congresso Soviético era realizado pelos soviéticos dos comissários do povo, que era o primeiro governo operário e camponês. Então havia a decisão do que se fazer, de quais medidas políticas a serem tomadas, adotadas lá no Congresso Soviético, certo? E isso era levado para os soviéticos dos comissários do povo, que eram um conselho ali de operários e trabalhadores camponeses que governavam, Mas este governo aí só duraria até a convocação de uma Assembleia Constituinte, uma reunião para se fazer a nova lei maior da Rússia. E com essa Assembleia Constituinte nós vamos ter Lenin se estabelecendo como presidente, Leon Trotsky como comissário do povo, tipo um primeiro-ministro, certo? E ministro das Relações Exteriores, e Joseph Stalin como ministro das nacionalidades. É bom fazer aqui um parêntese e dizer para vocês que a Revolução Russa, pelo que apontam algumas outras pesquisas, ela não teria acontecido sem o apoio externo. Há alguns historiadores, certo? Há pesquisas que sustentam que banqueiros europeus financiaram Vladimir Lenin para conseguir implementar a Revolução Russa, para tirar o czar Nicolau II, porque era bom para os negócios desses banqueiros, e isso teria acontecido. Ninguém sabe se Vladimir Lenin traiu ou não os seus patrocinadores, vamos dizer assim. Mas não é do tipo de teoria que você vai ver muito pelos livros de história por aí. E aí você tem o governo russo aí instalado, Lenin como presidente, Stalin como ministro das nacionalidades e Trotsky como ministro das relações exteriores e comissário do povo. Líder da União Soviética, Joseph Stalin. Bom, Stalin comandou com mão de ferro a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1929, após a morte de Vladimir Lenin, até o ano de 1953, quando faleceu. Governou por meio do terror, mas tornou a URSS uma das maiores potências mundiais. Pois é durante a sua gestão que vai haver o auge da chamada Guerra Fria, que era um conflito ideológico, uma disputa ideológica e científica, econômica com os Estados Unidos. Estados Unidos representando o capitalismo, o liberalismo, e a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o comunismo, o socialismo. Só que isso é assunto para outra aula, certo? E aqui você tem uma fotografia exaltando a figura de Stalin. Ele estabeleceu, houve o estabelecimento do direito de autodeterminação dos povos da Rússia pelos soviéticos, ali na Revolução Russa. Os bancos foram nacionalizados e o controle da produção foi dado a sindicatos, aos soviéticos, dos trabalhadores.
Houve a dissolução da Assembleia Constituinte, acusada de ser uma fase burguesa da Revolução, pois foi convocada pelo governo provisório, isso tudo ainda no início da Revolução Russa. O terceiro Congresso de Sovietes aprovou a Declaração dos Direitos do Povo, dos povos trabalhadores e explorados, introduzindo a Constituição, a criação das repúblicas, né, socialistas. Você tem a nova Constituição russa sendo assinada. A Guerra Civil. Ela pôs fim à participação da Rússia na Primeira Guerra pelo novo governo, né? Dia 3 de março de 1918. Assinatura do novo governo para a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Houve rebeliões internas provocadas pelo Exército Branco, que foram derrotados pelo Exército Vermelho em 1920. Lenin e o Partido Comunista Russo assumiram o poder na Rússia e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é formada em 1922. Os territórios étnicos do antigo Império Russo foram agregados, integrados ao RSS. Você veja, a Rússia original era o que estava em 1925 em amarelo, certo? Aí em 1920 vão ser anexados Cazaquistão, Geórgia, Armênia, Azerbaijão e a Bielorrússia. Em 1921 vai ser anexada a Ucrânia, ok? Em 1922 vai ser anexada o Tajiquistão, ok? Em 1925 Turcomenistão e Uzbequistão. Em 1936 a Kirguízia. Em 1940 a Estônia, Letônia e Lituânia. Então, todas essas nações aqui que foram anexadas depois da Revolução Russa são países que etnicamente elas são aparentadas com a Rússia, tem o idioma parecido ou muito igual, né? ou igual. Aritmética da matança. Eu trago para vocês essas informações que é interessante. Como professor de história, é bom a gente mostrar os dois lados da moeda. Porque se por um lado o objetivo da Revolução Russa foi colocar, estabelecer um governo do povo para o povo, por outro lado nós não podemos nos furtar das informações factuais. Por exemplo, o livro negro do comunismo responsabiliza os regimes marxistas pela morte de 85 a 100 milhões de pessoas nos últimos 80 anos. Veja a contribuição das vítimas em número de mortos, a distribuição das vítimas em número de mortos por país. Por exemplo, a China foi a que é campeã até agora, 65 milhões de mortos no regime comunista. A União Soviética chegou à marca de uns 20 milhões, o Camboja 2 milhões, Coreia do Norte 2 milhões, Afeganistão 1,5 milhão de mortos, o Vietnã e a Europa Oriental, que tiveram ali sob o regime comunista, principalmente a Alemanha Oriental, 1 milhão de mortos, e a América Latina, Cuba, por exemplo, você vai ter aí a marca de 150 mil mortos. Então, é um número absurdo. Não era para ter morrido uma pessoa, já que era para você que era para ser um regime para o povo. Mas é bom lembrar também que todos esses governos, nenhum deles se sustentou senão por meio da força, de formas ditatoriais de poder. Bom, galerinha, a aula é curtinha mesmo, certo? É um resumo, mas você pode se aprofundar. Se for alguma dúvida, volta no vídeo, pausa e vê com atenção. Estudar sempre é preciso, espero que vocês tenham gostado. Sempre o dedo no like, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!